Queridos amigos que acompanham o canal, Portal do Conhecimento, hoje vamos falar sobre a grande crise aí do capitalismo que teremos nos próximos anos. Eu arrisco a dizer que não passa de 2020 de forma alguma, e eu vou demonstrar isso através de gráficos, através de informações. Vou deixar todos os sites aí para quem quiser poder entrar. E antes que você saia já do vídeo, eu prometo que vai ser informações resumidas, sem teorias da conspiração, só informações reais mesmo, para quem quiser olhar. Tá? Então eu peço um minuto pelo menos de paciência, que eu vou mostrar logo para começar dois gráficos que são inacreditáveis, mesmo se você não conhece investimento e economia, é inacreditável, assim, só de olhar você vai perceber que tem alguma coisa errada. Tá certo, pessoal? Então vamos comigo nesse vídeo. Bom, a primeira informação aí que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo é exatamente essa tela maravilhosa aí, né? Que é como os Estados Unidos conseguiram se enforcar, né? Ao longo aí do tempo. Vocês podem ver aí que a dívida chegou a 22 trilhões de dólares, que é uma coisa inacreditável, mesmo para uma nação gigantesca como os Estados Unidos. É um valor insano, mas tudo bem, isso, né, a mídia já divulgou bastante. A informação que eu quero mostrar para vocês é outra. Né? Vejam bem esse gráfico, analisem bem esse gráfico. Bom, esse gráfico é o mais importante de todos. Tá bom, pessoal? Não precisa nem conhecer de economia para ver... Opa, peraí, tem alguma coisa muito errada. Pessoal, o que esse gráfico significa? A dívida, essa dívida de 22 trilhões... como ela vem ensandecidamente aumentando ao longo dos anos, principalmente após a crise de 2008, que os Estados Unidos, o mundo não foi, o capitalismo infelizmente não foi bom o suficiente para gerar mais riquezas e acabou gerando isso daí que eu estou mostrando, que foi o quê? Um monte de dinheiro, um monte de produção sendo gerada do nada. Pessoal, fora o gráfico da esquerda, que é o crescimento da dívida, o que mais me impressiona nessa questão é esse gráfico da direita, que você não vê nenhum vídeo do YouTube falando, que pra mim é o pior de tudo. Como você pode ter um aumento tão grande do débito com juros zero, pessoal? Zero. Olha esse gráfico dos juros históricos dos Estados Unidos. O único momento que eles zeraram juros foi rapidamente, um ano, nem isso, na época da Guerra Fria. Na época que a população estava com medo de morrer com ataque nuclear. Eles fizeram essa irresponsabilidade por quase 10 anos. Aumentaram, hoje o juros está em 2,5, que podem olhar no gráfico, é ridículo, ainda é ridículo. Isso eu vou falar mais para frente. Então, pessoal, o que foi que fizeram com os Estados Unidos da América? Querem destruir esse país, pessoal. Esse é o gráfico mais importante. E eu vou falar sobre ele muito ainda, vou mostrar diversos outros indicativos. Por que eu estou falando que é uma grande crise? É uma crise do capitalismo, que não é só os Estados Unidos, sem teorias da conspiração. Então é muito importante a gente analisar esse outro gráfico, para a gente ver como o que mais nos interessa, né? O Brasil, que é a nossa nação. Se você for olhar, é pior ainda do que os Estados Unidos. Muito, muito pior. Por quê? Olha esse gráfico da esquerda, esse tracinho azul é o que os Estados Unidos subiu e o preto é o que o Brasil subiu. Pessoal, proporcionalmente o Brasil subiu muito mais a sua dívida. E proporcionalmente o gráfico da direita, quanto que o Brasil está pagando de juros, pessoal, nos seus empréstimos de títulos, nos seus bonds. Olha, historicamente o Brasil vem lá de cima. Infelizmente só há essa informação histórica, né, nos sites aí disponíveis na internet. Mas olha o que era antes de 2000. A linha estava lá em cima. E olha como está agora, pessoal. Por muito tempo a gente chegou no recorde de baixa de juros. Pessoal, para quem não conhece muito economia, o que isso significa? Significa, pessoal, que os empréstimos que o governo está fazendo está próximo a essas taxas. É dinheiro fácil, é dinheiro que os empresários podem pegar, investir na economia e ter lucros absurdos sem ter gerado nada. Porque tudo foi emprestado do governo. Então isso está criando a maior bolha que o capitalismo, pessoal, já foi capaz de gerar. Esses dois slides são inacreditáveis. Está aí. Os links estão abaixo, vocês podem olhar
Podem consultar por si próprio. Agora, as outras informações que eu vou mostrar, pessoal, é detalhando economicamente como que uma coisa dessa pode ter acontecido. E aí sim que eu fico assim, gente, de verdade. Se eu não fosse tão desencanado como eu sou, eu não dormiria à noite. Olha, para vocês terem uma ideia. Os impostos pagos, eu realmente acredito que o Trump, né, não sei se a assessoria dele ou se ele tem alguma intenção, né, que a gente desconhece, mas esse gráfico é muitíssimo mais assustador. Vamos lá, pessoal. Vamos exercitar um pouco o pensamento econômico. Se os juros estão na baixa, né, recorde, e os empréstimos estão na alta, recorde, pessoal, o governo, ele não produz, né? Mesmo com as estatais que ele possui, a grande fonte de renda dele são os impostos. E de empresas, é óbvio, porque a população física gera, né, um valor também considerável, mas é óbvio que a grande parte vem dos impostos das empresas. E o governo Trump tá aí, ó, tá claro aí. Em uns 2 anos atrás, ele cortou o imposto das empresas. Então, como que você tá recebendo menos dinheiro daquela sua renda principal e tá emprestando tanto? É uma bolha inacreditável. Como que pode uma coisa dessa, pessoal? Como que a mídia não fala? Olha esse outro dado que eu trouxe de pessoa física, né? Os impostos das pessoas físicas também diminuiu. Lógico, ele não se compara. Novamente, o imposto pago pelas empresas, pessoal, chegou no nível da década de 40. 40, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, como pode? Já os impostos de pessoa física não sofreram tanto, né? Mas também baixou. Mas aquele desconto, aquela tributação que foi alterada pelo Trump neste momento, desse tamanho de dívida, pessoal, é simplesmente impensável, tá? Então, evoluindo um pouco mais a análise, olha o lucro das empresas americanas, pessoal. Como que pode uma coisa dessa? Olha o tamanho do lucro. 1 mais 1, 2. De um lado, um empréstimo farto, sem juros. Eu posso pegar isso, eu posso colocar em ações, não produzir nada. Olha o tamanho da bolsa acionária que foi criada esse período. Tá aí, ó. É o recorde histórico. Olha comparar com os anos 50, que é o que eles estão pagando de imposto, com agora. É uma coisa inacreditável. Outra taxa, olha o desemprego. Eu fiz essa linha vermelha para vocês verem que sempre que chega nesse nível, historicamente, ele dá um salto enorme o desemprego, porque é meio que entrou num fim, né? Não tem como produzir mais com a sociedade atual. Não tem como baixar mais juros. Onde que isso vai parar, pessoal? Olha aí, como que você pode ter tão pouco desemprego? Desemprego puramente gerado por dinheiro que não existe, por dinheiro que o governo está dando. E quando parar de dar esse dinheiro, pessoal, o que vai acontecer com esses empregados? É realmente terrível. Mais um indicativo, Dow Jones, óbvio, como, né, quem conhece um pouquinho de economia, seguiu os lucros das empresas, o Dow Jones novamente é recorde histórico. Olha que maravilha, né? E agora, isso, se você chamar um economista que ganhou o Nobel, ele não vai saber explicar, tá certo? Como que você tem lucros históricos e você não tem inflação, meu Deus do céu? Sabe como, pessoal? Enrustido. Hoje existem ferramentas sociais, principalmente, que você consegue mascarar a sua inflação. Alguém consegue comprar um apartamento no Brasil, hoje em dia? Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Eles inflacionam os preços de coisas que você consegue enrustir nos índices de inflação e ficar parecendo que não tem inflação. Olha que maravilha! Mas como que a economia pode subir tanto e não tem inflação? Não pode! Quem conhece minimamente economia sabe que isso não existe. Então tá aí, tá explicado. Eles estão enrustindo exatamente pro cidadão não perceber que tem uma bolha. No Brasil, há 10 anos atrás, você comprava um apartamento maravilhoso por 200 mil. Hoje você compra um estúdio de 20 mil reais. Né? Tem corretor vendendo um apartamento de 10 mil reais, gente. Não é brincadeira. A classe média está totalmente destruída, enforcada. Não tem como você comprar mais nada. E aí, pessoal, é a segunda parte da minha análise, que é o mais importante. Isso, de novo, para quem conhece economia, para quem não conhece, bem-vindo, vai começar a aprender. Emissão de bonds. Pessoal, a maioria dos empréstimos que os governos fazem é através de títulos, né?
Mas como que os Estados Unidos, então, aumentou tanto a sua dívida e não aumentou a emissão de bonds, pessoal? Olha só que loucura. Simples, os Estados Unidos não está emprestando através de bonds. Ele está emprestando através de outras coisas, o que novamente vai causar, para quem está entendendo o que eu estou dizendo, um desespero, né? Olha esta outra figura. Naquele primeiro slide eu só peguei a partezinha das dívidas. De onde. Os Estados Unidos estão devendo 22 trilhões. Para quem, gente? Para quem que os Estados Unidos estão devendo? Essa dívida é com quem? Bom, na verdade o que acontece é exatamente o que está descrito aí. Os Estados Unidos não existe, é óbvio, né? Quem contrai a dívida é o cidadão. Olha só que coisa, né? E o cidadão elege os seus representantes, por isso que eu estou dizendo que vai ser uma crise econômica, política e moral sem precedentes, que vai deixar o Brasil no chinelo. O cidadão escolhe os seus representantes exatamente para ele não entrar numa situação ruim, e essa é a situação atual do americano. De um total de 22 trilhões, isso está naquele site, que é um site oficial dos Estados Unidos, de 22 trilhões por cidadão, então olha que insano. Se você nasceu hoje nos Estados Unidos, você já nasce com uma dívida de 67 mil dólares. Para aqueles que pagam imposto, ou seja, já estão trabalhando, já têm uma atividade produtiva, ele está endividado em 200 mil dólares, pessoal. Vocês têm noção que é isso? O cara trabalha no McDonald's, ganha $1.000 por mês, ele está devendo 200 mil dólares. Vocês têm noção que é isso? A gente já vive num mundo socialista, pessoal, olha só, bem-vindo. Não vou entrar nesse mérito, senão vão desligar o vídeo. Mas como que pode, né? Se vocês viram aí, todo mundo ganha dinheiro a rodo, né? Nesse momento bom, e quem está endividado é o cidadão americano. Pessoal, vamos parar para pensar um pouco. Entrando um pouco mais nesse detalhamento lá dentro do próprio site, 19 trilhões de dólares são com a dívida pública com pessoa física. O que isso significa? Esse dado, novamente, inacreditável. As dívidas hipotecárias, pessoal, o mortgage debt, que foi exatamente o que causou a crise de 2008. Olha só, 15 trilhões, quase 16 trilhões, 15,5 trilhões. Dívidas de estudo, com os estudantes que eles têm tipo o FIES deles 1 trilhão e meio, e cartão 1 trilhão. Bom, mais informação aí para vocês entenderem como funciona. Olha esse gráfico. Olha como estava a dívida em 2008, pessoal, da hipoteca. Está muito maior. Gente, como ninguém vê isso? Eu acho que vê. Os Master of Puppets, né, os senhores do mundo, sabem o que está acontecendo. Mas como pode uma coisa dessa? A gente já está pior que em 2008. A securitização está rolando solta nos Estados Unidos, que é a mesma coisa que ocorreu em 2008. Olha a dívida de crédito estudantil. Desde 2008 não parou de subir. E olha só o que eu coloquei em vermelho, securitizado, pessoal. Que foi exatamente o problema de 2008. Foi um uso inconsciente do dinheiro do governo. E isso foi uma bombinha, né, atômica. E a questão de securitizado transformou a bomba atômica numa bomba de hidrogênio, pessoal, que é 200, 300 vezes o poder de uma bomba atômica. E de novo eles estão fazendo isso. Igualzinho. Aí eu coloquei uma página aí, né, pra gente entender como funciona, mas os Estados Unidos dá dinheiro pra qualquer um, não, né? Ele dá realmente para a questão dos imóveis, que também tá uma bolha absurda, né? Diz que isso não é só nos Estados Unidos, o mundo inteiro, diz que em Londres, nos últimos 5 anos, valorizou 4 vezes o preço do imóvel. Isso eu vou demonstrar um pouco mais pra frente. Então assim, né, gente, o que é isso, né? O que é isso? O que está acontecendo e ninguém fala pra nós? É realmente inacreditável. Bom, essa imagem também, só para a gente ter uma ideia, né, a última alta antes da crise de 2008, há 2 anos atrás, onde a gente estava, a última baixa realmente significativa que a gente teve na Bolsa de Valores americana foi 10 anos atrás, pessoal. Imagina uma bolha inflando por 10 anos. É inacreditável o quanto tempo isso já está crescendo. E o governo estimulando. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês o que vai acontecer novamente, sem especular, eu falo, né, a economia é a matrix do mundo. Se você quer entender o mundo como ele funciona, não é política, não é lei, não é nada, é economia. Se você entender economia, você entende a matrix mesmo, né? Virou já um chavão isso aí, horroroso, um clichê, né, a matrix, mas é isso.
Pessoal, esse gráfico é o que aconteceu lá em dezembro, quando o mundo pensava que os estímulos absurdos que estão ocorrendo já há 10 anos iam parar. Olha a queda que teve, pessoal, 20% num mês, porque pensaram que ia parar. Em dezembro foi praticamente, dezembro sozinho foi 20%. Olha o que aconteceu quando eles demonstraram um esboço que ia ter que os juros iam aumentar, ou seja, o dinheiro ia parar de ser tão farto. Olha o que aconteceu, gente. Olha o que aconteceu ao redor do mundo com os hedges, pessoal. Isso aí estou mostrando, né, o blockchain, que é um pouco apartado, obviamente é um outro mundo. Mas só para vocês terem uma ideia, né, o blockchain tem aí 1000% de valorização e no último ano caiu 70% num ano, né? Então, assim, desse valor astronômico você perdeu 70% num ano. Só para ter uma ideia, o blockchain, do que pode acontecer com os ativos. Ah, mas os ativos são diferentes. Tudo bem, vamos deixar essa discussão de lado e vamos tocar os outros índices. Olha o mundo, pessoal. O mundo está crescendo com todo o país junto, país ruim, país bom, país que está em guerra. O mundo, nos últimos 10 anos, cresceu 36%. E só no último ano, por causa desse problema que deu em dezembro, caiu quase 4%. Peguei os outros fundos aqui, esse site é muito legal, ele mostra, né, a evolução dos hedges aí mundiais. Olha os mercados emergentes, por incrível que pareça, eles não subiram tanto nos últimos 10 anos, 67%, e só por essa ameaça da escassez do dinheiro fácil dos governos já caiu 10%. Olha a China, quase 100% nos últimos 10 anos, no último ano caiu 17%. América Latina, devido a todos os problemas que a gente andou tendo aí, né, com esses governos aí mais populistas, ele não subiu tanto, então ele não está com uma bolha tão inflada, mas novamente quem conhece a economia sabe que quando bate o pânico, meu amigo, América Latina, Brasil tá ferrado, é o último lugar que eles vão deixar o dinheiro, vai todo mundo correr pro dólar e para a Suíça, para os países, né, que são extremamente evoluídos e avançados. Então, a América Latina até que não caiu tanto. Olha os Estados Unidos, 83%, e só esse finalzinho do ano aí que desse problema ele caiu 3,8% a produção. O RED, na verdade, né? A Europa também, ela vai ser extremamente impactada porque mesmo com essa ameaça aí no final do ano, ela caiu ela subiu ainda 1,37%, mas nos últimos 10 anos está subindo aí também 67%. Aí eu coloquei aqui, pessoal, outras fontes aí também para a gente ver a evolução pública, como está subindo, a evolução da dívida pública. Peguei um outro site, esse site também é muito bacana, porque você consegue cruzar, né, várias coisas aí, vários índices de vários países, então eu vou deixar ele também na descrição, que vale muito a pena. Então, pessoal, assim, basicamente o que eu quis demonstrar nesse vídeo não é assim uma questão de teórica, não, é assim, eu costumo comparar a situação agora do mundo, mas principalmente dos Estados Unidos, que é onde teve a maior bolha aí, não tenho dúvida disso. Eu costumo comparar com aquele vizinho que você tem, que ele tá devendo o aluguel, o condomínio e tem uma BMW na garagem, gente. É isso. Essa pessoa, ela vai perder tudo. Na hora que sair a sentença, ele vai sair tudo, vai perder tudo, ele não vai poder ter mais nada, ele não vai poder mais nem viajar. Que a próxima medida aí dos nossos governos é que você não vai poder nem viajar se você tiver uma dívida, né? Então, é isso que eu comparo. O mundo, ele tá assim, ele já está numa bolha que não tem como você, é insustentável, né? E os governos continuam maquiando, parece que eles realmente querem que exploda, né, a situação. Isso eu vou falar em outro vídeo, né? Qual vai ser o futuro, com base em tudo isso que eu falei. Mas é um vídeo bem mais complicado e aí tem informações que não são matemáticas como eu demonstrei agora. Então eu vou deixar isso para outro vídeo. Aqui realmente eu vou falar de matemática. E como a mídia se comporta, né, pessoal? Aqui eu coloquei alguns links da Infomoney, caminhamos para uma recessão global. Um outro link da Infomoney, hora de comprar proteção na bolsa, diz um dos melhores gestores do país. Da Exame, a dívida americana só cresce. Aí tem outra aqui do ouro da China, que a China e a Rússia está comprando montantes enormes de ouro. Eles já falaram diversas vezes, isso não é uma teoria da conspiração, que eles querem abandonar o padrão dólar, porque o dólar, hoje todas as moedas são totalmente fiduciárias, você não tem mais nenhum laço, você não tem ouro, você não tem nada, a produção do país, nada que garanta as moedas. Então a China e a Rússia, que são muito inteligentes,
Ué, se não tem nada, o que eu vou confiar na moeda do meu inimigo? Eu vou confiar na minha, eu vou confiar no ouro, eu vou confiar em outra coisa. E é ele que se exploda. O que isso vai realmente causar também um problema enorme. Não acredito que isso vá ser... isso vai livrar alguma moeda, porque se vier, o que a gente tem que ter em mente, pessoal, isso eu falo muito importante nas minhas aulas que eu dou, isso é muito importante a gente ter em mente, que os Estados Unidos, ele é o país esmagadoramente maior que todos, ele é o que mais cria, quem trabalha com tecnologia sabe, tudo que é novo sai dele, a Índia, a China, a Rússia sempre estão atrás, todas as tecnologias novas, o Google, o Facebook, o Hadoop, é tudo deles, e eles têm uma produção de petróleo insana, e eles têm uma produção, eles têm uma quantidade de habitantes enorme também, a lei deles funciona. Então, mesmo se vier essa questão toda do dólar, será que o dólar vai desvalorizar? Vai, mas ele vai desvalorizar em relação a algo novo, pessoal. É isso que a gente tem que entender. Os Estados Unidos, mesmo se der problema, eles ainda são os maiores. É que nem quando você briga com um fortão, né? Você vai entrar num ringue com um cara fortão. Putz, você pode podem passar, sei lá, alguma coisa, pode dar um remédio para ele entrar tonto, mas ele ainda é enorme, ele é muito maior que você. Então mesmo se você der um remédio para ele ficar tonto, ele ainda pode te bater muito. Então mesmo se isso for causado nos Estados Unidos, pessoal, eles ainda são os maiores do mundo, de longe, assim, a produção deles, o que eles criam intelectualmente é absurdamente maior que todos os outros. Então a moeda do real vai desvalorizar completamente, mesmo assim o dólar vai ser maior. Então o dólar só vai perder para quê? Para investimentos em metais, para uma nova moeda que podem ser que criem, né? Se vier um caos, eles podem se unir e fazer uma moeda nova, e aí realmente essa moeda vai ser muito forte. Mas isso também eu vou falar num próximo vídeo, porque é realmente um assunto apartado. O que é muito importante falar agora, pessoal, onde se esconder, né? Caso venha isso mesmo, como que eu vou fazer? Como que eu faço? Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar. Tem muito espertão aí de bolsa de valores, de mercado financeiro, que fala, quando vier a crise eu me viro, e quem tem um mínimo de experiência nisso sabe que não é assim que funciona, tá? Eu costumo falar que ainda bem que aconteceu, né? Quer dizer, ainda bem, pelo amor de Deus, né? Deus nos livre aí, que é aquela tragédia horrorosa na Vale. Mas digo ainda bem para os investidores entenderem como funciona, principalmente os mais jovens, porque eles se jogam com muita força, eles pegam todo o dinheiro, eles vendem patrimônio para comprar ações, opções, é um absurdo. E pessoal, quando vem uma crise dessa, é exatamente o que aconteceu com a Vale. Você não consegue nem vender a sua ação para um preço digno. Ela cai 30% num dia. Tem stop break, tá bom, abre e cai de novo. Eu vou demonstrar isso mais para frente. Então não é assim que funciona, pessoal. A gente tem que se garantir antes. Se os fundos, se os ativos já estão muito valorizados, você tem que ir comprando outra coisa antes, que a bomba estoure. Porque quando estourar, aí já vai estar altíssimo e você perdeu de novo, né? O que eu tô falando agora, pessoal, já fiz vídeos aí, vocês podem ver o meu canal. Tem um vídeo que deu 300% e eu avisei 2, 3 anos antes. Eu sou fundamentalista, eu não faço day trade, eu não faço. Então tudo que eu faço é fundamentalista mesmo, de investimento de década. E esse momento, pessoal, eu nem falo para você ganhar dinheiro. Se bem que quem tiver isso que eu vou falar realmente vai ganhar, mas é uma consequência. O que eu digo agora, pessoal, mais importante é manter o patrimônio. É você não perder aquilo que você conquistou com tanto suor, com tanto sangue. Então vamos lá, pessoal, onde que você pode investir para sair desse inferno que vai ocorrer aí, né? O ouro, né, que é o nosso... Tem vários vídeos aí na internet falando como investir. Eu trouxe aqui no Brasil, você tem essas 3 principais empresas aí, que é a Par Metal, a Reserva Metais e a Ouro Minas. A Ouro Minas é bom porque ela tem local físico, mas o preço dela é um pouco alto. A Reserva Metais é legal, que é um preço mais em conta, mas ela não tem local físico. E a Par Metal é a melhor de todas, porque é um banco, a Par Metal é um banco, né? Então uma companhia mais sólida, né? Então eu realmente indico mais a Par Metal nessa questão. Mas eu vou comprar muito ouro, assim, pessoal, se tiver muito dinheiro, eu aconselho, faz um seguro de casa, compra cofre, faz aquelas coisas, porque é realmente uma das únicas coisas que vai salvar, tá? Existe também aquela questão da custódia, a própria Par Metal, você não precisa ter o metal na sua casa, mas eu acho que num caso extremo, né, a gente não tem como garantir a solidez de empresa alguma, infelizmente essa que é a realidade.
Então, eu acho que é interessante fazer sim, deixar custodiado na empresa, mas ter um pouquinho dentro de casa, tá? Então, essa é a minha dica, o que eu acredito. E a questão do hedge, pessoal, é muito importante. Pessoal, eu até vou colocar aí uma foto que eu tirei. Esse filme do Big Short é exatamente o que está acontecendo hoje. Hoje, 21 de fevereiro de 2019, é o que está acontecendo. Assistam esse filme. Uma vez, duas vezes, três vezes, 10 vezes é isso que vai. Principalmente esse rapaz aqui, o primeiro. Eu fiz um estudo extenso, eu li o livro, vi o filme milhões de vezes, mas enfim. Estudem esse caso, principalmente desse rapaz aqui de cima com o telefone. Eu infelizmente não anotei aqui o nome dele, mas isso aí tá na internet muito facilmente. É exatamente o que está acontecendo hoje, quanto que aconteceu com ele, pessoal. Tá todo mundo enchendo o rabo de dinheiro na bolsa, ganhando uma fortuna. E ele previu que ia dar um problema e ninguém acreditou nele, e até o final execraram ele. No final ele foi um grande vencedor, mas encheram tanto o saco dele que ele acabou saindo. É exatamente o que está acontecendo hoje, tá, pessoal? Então, que tipo de operação que eu posso fazer para me proteger? Eu vou falar um pouco disso mais para frente. Só vamos completar aqui as moedas e os fundos cambiais. Novamente, pessoal, moeda, compre o quanto você puder. Mas as moedas não vão cair? Vão, mas como a gente é brasileiro, diante das outras moedas, a nossa moeda vai cair muito, muito mais. Tá, pessoal? Eu acho que depois dessa grande turbulência, grande mesmo que turbulência que vier, o Brasil vai ser um dos países que vai se recuperar mais rapidamente pelo que está acontecendo hoje no Brasil. Pessoal, como eu sempre digo nos meus vídeos, joguem a ideologia no lixo, joguem partidarismo no lixo. O que importa é como o mercado vê, é como a economia vê. E o que está sendo feito com o Paulo Guedes, com o Bolsonaro, é o que o país precisa para crescer. Ponto final. Isso não é ideológico, isso é econômico. Por isso que a Bolsa de Valores sobe e ponto final. Tá certo? Então eu acredito que depois que toda essa lição de casa que a gente está fazendo, esse sofrimento que a gente está tendo, com previdência, com todo mundo batendo, é o que os outros países vão ter que fazer. De uma forma muito pior, e a gente já está fazendo. Então se a gente conseguir aprovar essas coisas agora, depois, vejam bem, pessoal, depois que saírem da crise, na crise o Brasil vai sofrer muito, muito, porque ainda é um país, novamente, é um fraquinho entrando num ringue contra um fortão bêbado, e os Estados Unidos é o fortão bêbado. E ainda é um fortão muito, muito, muito maior que o magrinho. Então os Estados Unidos ainda é uma nação mais forte, é uma nação mais produtiva, é uma nação que gera patentes, que gera produção intelectual, então a gente não se compara com eles. Então se você comprar dólar, euro, com certeza você vai se proteger muito mais. E óbvio, estão falando de criar um fundo central, um governo, um banco central, mundial, com uma moeda nova. Assim que sair, no dia que sair, se vocês comprem, porque é essa moeda que vai ser o novo dólar, vai ser o novo patamar mundial, tá? Então realmente essa vai ser o próximo seguro. Mas enquanto não sai, é isso, moeda e novamente, o fundo cambial é como se fosse uma custódia de ouro, mas de moeda. Ao invés de você ter a moeda dentro da sua casa, você põe dinheiro nesse fundo e o fundo ele vai fazer as compras por trás para você, mas o seu dinheiro vai ficar protegido. Tá bom, pessoal? Pessoal, aí essa última questão que eu quero colocar é uma coisa muito mais delicada, que eu não vou entrar muito em detalhe, porque para fazer esse tipo de operação você tem que ter um conhecimento muito grande de bolsa, de mercado de capitais, e até para vocês terem uma ideia, tem corretora que nem opera pela internet, você tem que ligar lá e falar que você quer determinado ativo, porque ele é muito arriscado e complexo, tá? Então, novamente, pessoal, tudo que eu falo aqui não são dicas de investimento, é o meu ponto de vista, o que deve ser feito. Então, amanhã, pelo amor de Deus, não venham falar que eu estimulei alguém a fazer alguma coisa e deu errado. Mesmo porque o que eu tô falando agora é de segurança pura. Eu já fiz vídeos comprando ações que valorizaram muito, mas aí realmente você tem um risco maior. Você ter ouro e moeda, isso é o menos risco que você pode ter, principalmente morando no Brasil, né? Mas mesmo assim, pessoal, é o meu ponto de vista. Mas essa parte então de opções eu diria para vocês tomarem muito mais cuidado, estudar bastante. Mas para quem já tem mais experiência aí, eu peguei aqui, eu fiz uma simulação lá no topo da crise, né, pessoal, na última que a gente teve aí, de setembro para outubro de 2008, eu peguei uma ação da própria Petrobras, então de 43,95 foi para 26,89, né, ou seja, em um mês caiu 38%. Pessoal, o que dá para você fazer com isso? Exatamente a mesma coisa, né? Eu peguei aqui um exemplo de duas opções da B3,
que estão lá com o valor, ó, de 25,17 e o valor atual é 32,56, né? Se cair 38%, que foi exatamente o que caiu lá no passado, e você tiver comprado, olha só, você colocou R$1.000 nessa opção, você conseguiria tirar nesse mês 100 mil reais, tá? Você teve aí um aumento realmente de 1000% em um mês. Mas qual é o problema? Qual é o prêmio que você paga para uma operação dessa? Você vai comprar todo mês R$1.000 até o dia que deu o problema. Como eu acredito que não vai passar de 2020, porque como eu mostrei a coisa já deveria ter estourado há muito tempo, eu acredito que você vai pagar no máximo estourando 10 meses de 1.000 e aí para quando vier a crise você conseguir 100 mil num único mês. Essa operação em si não é tanto para proteção, é mais para você aproveitar, né, entre 1 milhão de aspas aí, o que está por vir para você garantir você e a sua família, pelo menos, não passarem, né, um momento tão ruim. Pessoal, ufa! É um vídeo difícil de se fazer. Eu juro que eu tô até tentando entrar em contato com rede de televisão, né, mais inocente que eu sou. De novo, o cara do Big Short lá disse que tentou até avisar o FBI e quase foi preso, né, por ter falado que tinha alguma coisa muito errada. Mas como o Brasil não tem essas coisas, eu tô tentando aí entrar em rádio, televisão, o pessoal que eu conheço da mídia, pra, gente, vamos ajudar, vamos falar alguma coisa sobre isso. Eu tô vendo o pessoal ganhando dinheiro na bolsa aí, menino, mesmo que não tenha experiência. Eu escuto muito, gente, eu tenho milhares de blogs e WhatsApp que eu tenho e o pessoal fala mesmo, quero mais que caia pra eu comprar mais. Um menino que fala uma coisa dessa nunca passou por uma crise dessa, né? Eu falo que um verdadeiro investidor ele tem que passar por uma grande crise e ele tem que estar comprado nessa grande crise para ele entender como o mercado funciona. Só quando ele vê lá que caiu 30% do dinheiro dele que ele estava investido, ele perdeu bastante, que ele vai entender como a dinâmica é e como ele vai sempre se proteger para não chegar nesse ponto. Então eu tenho muita dó de qualquer forma, né? Porque tem muita gente que está empolgada aí e quem é mais veterano sabe como que essa coisa vai terminar. E conforme os gráficos que eu mostrei, eu acho que isso vai muito além das últimas crises, vai ser algo muito mais complicado e que vai realmente redesenhar o capitalismo, mas eu vou falar isso no próximo vídeo, vai ser muito bacana esse próximo vídeo, que vai ser exatamente agora, como vai ser o mundo, né, daqui pra frente. E eu não acredito que vai ter apocalipse, Walking Dead, nada disso, porque os governos inclusive já estão bem preparados para você segurar a população e não ter uma revolta social nem nada disso. Então eu acredito que não vai ser o Walking Dead, mas a gente vai ter alguns anos aí de meses, principalmente, de muita penúria, inclusive de limitação para você tirar dinheiro do caixa eletrônico, né? Então essa é outra dica que eu dou também, para você sempre ter uma boa quantia de uns 2-3 meses de dinheiro na sua casa, mesmo em real, que você vai precisar para comprar sua carne, seu arroz e feijão e não passar fome e o seu sabão para lavar suas roupas. Porque isso realmente eu acredito que vai acontecer, muito parecido com o que aconteceu na Grécia, né? Que eles limitaram lá 50 euros por dia por pessoa nos caixas eletrônicos. Então, assim, pessoal, isso não é. Eu já fiz muitos vídeos aqui bacana para o pessoal ganhar dinheiro mesmo. E muita pessoa que foi, né, no meu site, na minha carteira, ganhou. Principalmente amigos, né? Porque o meu canal não é muito grande. E isso me dá alegria, né, das pessoas ganharem dinheiro, mas num momento desse eu tenho tristeza. Porque eu acho que realmente, de novo, como falam no Big Short, se você tem a queda de 1% no PIB, são 40 mil pessoas que morrem nos Estados Unidos, imagina no Brasil. É remédio que falta, é comida que falta. Então, e sinceramente não acho que isso tem nada a ver com capitalismo, porque tem países capitalistas que são maravilhosos, tem países capitalistas que são ruins. Não é o modelo, é realmente a humanidade que é muito gananciosa e se utilizou de ferramentas idênticas às de 2008, idênticas, mas de uma forma muito mais descarada e está realmente acabando com o nosso modelo de sociedade que a gente tem mesmo, né? Então a gente vai precisar de uma repaginada. E como toda grande transformação, há muita dor e quem sofre acaba sendo mais o pobre mesmo, né? Então eu tenho realmente uma tristeza de fazer um vídeo como esse, mas infelizmente é o que está aí, pessoal. São números, não é teoria, não inventei isso, não quero de forma alguma que isso acontecesse, mas não tem como evitar. Beleza, pessoal? Então, esperem pelo próximo vídeo aí que eu vou falar exatamente quais são os próximos passos que eu imagino, depois de que toda essa turbulência passar. Curtam o canal, se inscrevam, divulguem o máximo que puder. Não é nem por uma questão, né, de querer o canal subir, meu canal nem é rentabilizado ainda, de tão pequeno que ele é. Então não é uma coisa pra mim, é exatamente para alertar as pessoas a elas se protegerem nesse momento tão difícil. Ok, pessoal? Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.